Bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso mini curso de educação continuada, falando ainda do módulo 1, nutrição materno-infantil, e hoje sobre o tema de Covid-19. Meu nome é Natália, sou aluna do curso de nutrição do FRJ Macaé e sou orientada pela professora Fernanda Morim Braga. E hoje a gente vai falar sobre o tema de gestantes e lactentes frente a essa pandemia da Covid-19. Na aula 5. A gente sabe que o comportamento do vírus, né, da Covid-19, ele é marcadamente distinto nos diversos países do mundo, e o motivo dessa diversidade é certamente multifatorial, passando por influências socioeconômicas e geográficas. Então, o Covid, né, ele se manifestou em diversos países, em diversos ambientes, em diversos países, em diversos locais, né? E a gente percebeu que esse vírus ele se adapta muito bem em diversos lugares, né? Então, por isso tem sido muito estudado, tanto em todas as populações, né? No Brasil, na China, na Rússia, em todos os lugares, para entender exatamente como ele se comporta nos seres humanos. E no início da pandemia, se tinha o pensamento que a Covid-19 ela seria mais grave em gestantes. Porém, os primeiros relatos, os primeiros estudos advindos da China, eles mostraram que essa infecção ela cometia com a mesma frequência e gravidade mulheres grávidas e mulheres não grávidas. E em relação à atualização epidemiológica, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela gerou uma tabela, né, de distribuição de gestantes com Covid-19 por faixa etária e idade gestacional no Brasil, entre o período de 1º de janeiro e 1º de agosto de 2020. Então, aqui eles colocaram uma tabela, primeiro relacionando a faixa etária com o número de casos e número de óbitos. Em relação à faixa etária de 10 a 19 anos, eles encontraram um número de casos de 203 casos, com 6 óbitos. Na idade de 20 a 29 anos, eles encontraram 941 casos, com 51 óbitos. Na idade de 30 a 39 anos, eles encontraram o número de casos de 956, com 64 óbitos. E na idade de 40 a 49 anos, eles encontraram 156 casos e 14 óbitos. Já relacionando a idade gestacional com o número de casos e de óbitos, eles encontraram que as gestantes que estavam na idade gestacional do primeiro trimestre, eles identificaram que tinham 177 casos com 6 óbitos. No segundo trimestre, 523 com 45 óbitos. E no terceiro trimestre, eles identificaram 1.450 com 76 óbitos. Já nas gestantes que tinham a idade gestacional desconhecida, eles encontraram 106 casos com um total de 8 óbitos. Então, foram um total de casos de 2.256 com 135 óbitos. Então, a maioria dessas mortes por Covid entre as gestantes, elas foram relatadas entre as mulheres de 30 a 39 anos de idade, seguido pela faixa de 20 a 29 anos. E, no total, 56,3% das mortes por Covid entre essas gestantes ocorreram no terceiro trimestre. Então, a maioria, né, dessas gestantes que tiveram casos de mortes estavam no período do terceiro trimestre. E 33,3% no segundo trimestre e 4,4% no primeiro trimestre. E aqui a gente colocou o QR Code desse documento, que ele fala um pouco mais sobre essa distribuição em outros países, né? Como tem sido essa reação nas gestantes em outros países. E um relatório que foi gerado no dia 6 de março de 2021, no Centro Nacional de Auditoria e Pesquisa do Reino Unido, ele destaca o aumento no número de mulheres grávidas ou recentemente grávidas, que estivessem dentro de 6 semanas,
com idade entre 16 e 49 anos, sendo admitidas para cuidados intensivos 70 na primeira onda e 277 na segunda onda, ou seja, mais mulheres foram admitidas nessa segunda onda do Covid-19. E o aumento de quadros, né, dessa Covid, ele pode ser observado em gestantes e puérperas, né? E eles entenderam que poderia estar relacionado com o surgimento de uma nova cepa, né, de SARS-CoV-2, ou pelo aumento do número de casos infectados, mas ainda é uma hipótese muito inconclusiva, né? Já falando um pouquinho sobre os riscos e complicações que essa gestante pode ter em relação ao vírus, foi identificado, né, como a gente já comentou, que os riscos e complicações maternas eles acontecem principalmente no último trimestre e no puerpério. E de acordo com o boletim epidemiológico especial, a incidência dessa síndrome respiratória aguda grave em gestantes foi de 0,9% e ocorreram 199 óbitos por conta dessa síndrome respiratória aguda grave. Em 135, ou seja, 67,8% desses óbitos foram por causa de gestantes que foram causadas pelo vírus, né? E aí, quais são os riscos, né, e complicações para essa gestante que foi acometida pelo vírus? Então, as complicações, né, que podem acontecer por conta do vírus está relacionada à prematuridade iatrogênica, ou seja, ter o bebê, né, antes do tempo, por conta dos sintomas de febre, hipoxemia, rotura prematura das membranas, maior risco de eventos tromboembólicos nas gestantes e puérperas. E as gestantes infectadas pelo vírus, ela tem maior chance de hospitalização e de admissão em unidade de terapia intensiva e ventilação mecânica. Então, os estudos eles sugeriram que a gravidez é um fator, sim, de risco significativo para hospitalização e de evolução mais grave da doença, com maior chance para admissão em unidade de terapia intensiva e uso de ventilação invasiva. Então, a gravidez, né, eles entendem que ela é um fator de risco significativo, não só porque a mãe já está passando por diversas mudanças naturais, né, dentro do corpo, como também na questão dos protocolos, né, de tratamento, quando a mãe possa entrar, né, em unidade de terapia intensiva, porque geralmente os protocolos para esse tratamento fazer aquela pronação, né? Então, por a mãe já estar com o abdômen elevado, né, por conta do bebê, ela vai ter essa dificuldade durante o tratamento e vai dificultar essa recuperação. Então, é importante ter atenção, né, no momento de gravidez, para que não evolua, né, de uma forma mais grave essa doença. E a transmissão, né? Como que ela pode ocorrer nas grávidas? Será que ela passa pelo parto, pela amamentação? Então, o que os estudos dizem? Que a transmissão vertical ela pode ocorrer por via transplacentária durante o parto e durante a amamentação. Mas eles encontraram que a capacidade de transmissão do vírus pelo sangue ela ainda é incerta e com carga viral em 1% dos pacientes sintomáticos, sugerindo que a via placentária de transmissão pode ser provável, né, mas não é frequente. Então, a Covid-19, se a mãe for acometida pelo vírus, ela não deve ser indicação para alterar a via de parto. Por mais que haja, né, essa chance, as chances são muito menores. Então, a mãe, o médico, né, precisa respeitar essa decisão também, né, da mãe e só alterar o parto caso seja realmente necessário. E em relação ao aleitamento materno, né? O aleitamento, ele tem sido muito discutido porque eles encontraram fragmentos de RNA viral em algumas amostras de leite de mulheres infectadas
pelo vírus. Mas na etapa de isolamento do vírus do leite, eles não encontraram vírus viáveis, competentes, para que eles que pudessem estar sendo replicados e capazes de causar infecção. Então, já tem muitos estudos falando sobre essa transmissão, né? Porque muitas mães acabam tendo essa preocupação de passar pelo leite materno, mas os estudos vêm demonstrando que o vírus ele não é capaz de replicar através do leite materno. Então, como que pode acontecer essa transmissão? Da mesma forma como acontece em pessoas que não estão gestantes, né? Através do beijo, do contato, né? Do espirro, se você está perto de outra pessoa que espirrou, não colocou a mão, enfim, o contato mesmo com outras pessoas, pelo ar, né? Os aerossóis. Então, como que essa gestante ela pode se proteger durante a gravidez e também para as grávidas que estão em momento de amamentação? Da mesma forma como as pessoas que não estão, né, nesse momento. Fazendo a higienização com água e sabão, usando álcool em gel quando não houver como lavar as mãos com sabão, uso de máscaras e isolamento social. E aqui, mais uma vez, né, falando, será que o leite materno ele pode transmitir a Covid-19? E as recomendações sobre o contato em mãe-bebê e amamentação, elas baseiam-se não apenas nos riscos potenciais que a infecção do Covid-19 ele pode levar, né, ao bebê, mas também nos riscos de morbimortalidade que estão associadas à não amamentação, ao uso inadequado do leite em pó, e em relação também aos efeitos protetores do contato pele a pele. Então, a OMS, ela recomenda que as mães com suspeita ou confirmação de Covid, elas sejam encorajadas, sim, a amamentar ou a continuar a amamentar. E quais são os cuidados que precisam ter em relação ao aleitamento materno? A gente sabe que eles preconizam, né, esse contato próximo e o aleitamento materno precoce, eles ajudam o bebê a crescer. E mulheres com Covid, elas devem receber todo o apoio para amamentar de forma segura, segurar o recém-nascido nos braços, pele a pele, e compartilhar no mesmo quarto com o bebê. Então, mulheres com Covid-19, elas podem amamentar, mas para isso elas precisam ter orientações, que é praticar a higiene respiratória, usar a máscara enquanto elas estão fazendo a amamentação, lavar as mãos antes e depois de tocar no bebê, limpar e desinfetar as superfícies rotineiramente. E a mulher que descobriu que está grávida, né? Como ela pode se proteger? Lavando as mãos com frequência, evitando tocar seus olhos, nariz, boca, rosto, manter distância de outras pessoas, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca com o cotovelo flexionado ou lenço descartável. E todas as mulheres têm direito a uma experiência de parto positiva, estando ou não com Covid-19. Foram algumas cartilhas, né, que a Organização Pan-Americana de Saúde trouxe para essas gestantes, que eu achei até interessante, né, da gente poder falar um pouquinho mais sobre elas. E aqui ela traz um pouquinho sobre essa experiência, né, que a mulher precisa ter, mesmo estando ou não com Covid, né? E os profissionais, principalmente, precisam estar em acompanhamento para que esse momento seja especial, né? Continue sendo especial para essa gestante. Então, respeito e dignidade, comunicação clara de profissionais da maternidade, trazer sempre informações baseadas em dados, né? Em estudos que possam deixar essa mãe mais tranquila, estratégias de alívio para dor, acompanhamento para alguém da sua escolha. Então, realmente, os profissionais precisam continuar tendo respeito e a comunicação com essa mãe, ela estando ou não, né, acometida pelo vírus. E a mãe nesse mundo, né, da Covid-19. Então, se a mãe ela é assintomática ou ela apresenta um quadro leve, capaz de cuidar do recém-nascido,
ela deve sim ser encorajada com medidas preventivas, que a gente já comentou, máscara facial, higiene das mãos, distanciamento físico mãe e bebê entre as mamadas. E a mãe com doença grave ou incapaz de cuidar do recém-nascido, elas precisam estar em ambientes diferentes e a mãe deve ser encorajada a fazer essa ordenha do leite. E quando chegar em casa, como fica a amamentação em mães suspeitas ou Covid positivas? Então, a amamentação, ela deve ser mantida. A mãe suspeita ou com diagnóstico Covid, ela pode amamentar se estiver em um bom estado geral, com algumas recomendações: uso de máscara, evitar falar ou tossir, lavar as mãos com frequência e água e sabão. Se a mãe estiver em tratamento para a Covid, ou seja, tomando alguma medicação, né? Ela precisa suspender a amamentação? Não. A princípio, ela não precisa suspender a amamentação, mas assim, com um dia, né, a gente precisa estar se atualizando sobre as indicações de diferentes tratamentos, mas até o momento, os medicamentos que são receitados para essas gestantes, eles não são eles são compatíveis, né, com a amamentação. E aqui uma recomendação, né, da Rede Internacional em Defesa do Direito a Amamentar, que ela fala também sobre a amamentação, que a amamentação ela deve ser mantida em caso de infecção por Covid-19, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo. E a mãe infectada ela precisa ser orientada com essas recomendações, com o propósito de reduzir esse risco de transmissão do vírus através de gotículas respiratórias durante contato com a criança. Então, é importante que o profissional ele saiba orientar essa gestante, caso ela descubra, né, que está com o vírus da Covid-19. E quais são essas recomendações? Eu quis colocar aqui de uma forma mais explicada, né, passo a passo, exatamente para que fique um pouco mais didático, né, e essa troca entre a mãe e o profissional. Então, lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite materno. Usar máscara facial cobrindo completamente o nariz e boca durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação. A máscara deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada momento de amamentação. Seguir rigorosamente as recomendações para a limpeza das bombas de extração de leite após cada uso. Deve-se considerar a possibilidade de solicitar a ajuda de alguém que esteja saudável para oferecer o leite materno em copinho, xícara ou colher ao bebê. E é necessário que a pessoa vá oferecer ao bebê, que vai oferecer, né, o bebê, ela também aprenda a fazer isso com a ajuda de um profissional de saúde. Então, é importante fazer essas recomendações junto com a mãe, o pai ou a rede de apoio que estiver com essa mãe. E sobre o pré-natal? É necessário garantir a essas mulheres que não haja, né, alta desse pré-natal e a última consulta presencial não deve significar um afastamento delas do local. Muito pelo contrário, né? Cada vez mais os profissionais precisam estar em acompanhamento da gestante, porque muitas vezes elas acham que depois que o bebê nasceu, elas não precisam estar mais em acompanhamento. E sim, principalmente nesse momento, as mães precisam continuar fazendo esse acompanhamento com os profissionais. E deve ter o controle, né, de fluxo de entrada das pacientes, evitar aglomeração. Então, as orientações que devem se fazer do pré-natal para essas gestantes sintomáticas é orientar que a gestante adie a consulta de pré-natal e permaneça em isolamento domiciliar. Ela precisa ser monitorada de forma rigorosa e isolamento domiciliar não significa abandono da equipe de saúde, muito pelo contrário, né? Porque o impacto emocional para essas famílias e para a própria gestante pode ser enorme por conta disso, já que nesse momento há muitas dúvidas, né, do que certezas, muitos casos, muitas informações, elas ficam um pouco perdidas,
porque elas entendem que fulano aconteceu isso, fulano aconteceu aquilo. Então, essa orientação ela é extremamente importante, justamente para que a mãe fique informada, né, sobre os cuidados que ela precisa ter, e em relação também ao impacto emocional da família em si. E em relação à vacina, né, como que ficam as vacinas, né, em gestantes e lactantes? Então, no Brasil, a gente tem esses dois tipos de vacina, a Coronavac e a AstraZeneca. Em gestantes, a segurança e eficácia dessas vacinas não foram avaliadas nesses grupos. No entanto, esses estudos em animais, eles não demonstram riscos de malformações. E um, e a, um estudo, né, da National Advisory Committee on Immunization do Canadá, ele aconselha que a vacina do Covid, ele aconselhou, né, nos estudos que a vacina do Covid ela não deveria ser oferecida a essas populações que foram excluídas dos ensaios clínicos até que mais evidências estejam disponíveis. Mas eles avaliaram que uma avaliação de risco, se uma avaliação de risco considerar que os benefícios da vacina superam os riscos potenciais para o indivíduo, por exemplo, onde o risco de resultados graves de Covid, o risco de exposição ao SARS-CoV é alto, as vacinas contra a Covid autorizadas podem ser oferecidas às grávidas e às lactantes. Mais recentemente, né, nós tivemos o caso de uma gestante que acabou morrendo, né? Não se sabe ainda se realmente foi por conta da vacina, mas foi logo após dela tomar a vacina AstraZeneca. Então, o Ministério da Saúde, coloquei aqui essa publicação no dia 12 de 5 de 2021, no site da Anvisa, interrompeu a imunização de gestantes e puérperas até 45 dias após o parto contra a Covid com a vacina da AstraZeneca. E sobre as gestantes que já tomaram a primeira dose, eles recomendam que aguardem o posicionamento do Programa Nacional de Imunização, e as gestantes que não tomaram nenhuma dose ainda, eles orientam que busquem um serviço de saúde para se vacinar com a vacina da Pfizer ou Coronavac. E em relação às crianças, né? Como que esse vírus pode se comportar nas crianças? Então, reconhece que, diferente dos adultos, idosos, o vírus, né, em crianças e adolescentes, eles apresentam uma menor incidência e menores taxas de complicações, hospitalizações e óbitos, demonstrando um perfil e curso da doença de uma forma mais leve. Então, qual é a preocupação, né, que a gente tem com essas crianças? Que as crianças, pela família estar mais tempo dentro, né, de casa, elas vão mudar o seu comportamento alimentar, e por isso é importante estar atento e cuidar desses hábitos nutricionais de forma equilibrada e saudável, para que isso não vire um fator de risco, né, para que se essa criança for acometida pelo vírus. Então, falando sobre os fatores de riscos em crianças, não há evidências ainda sobre esses fatores, mas o que se diz são que crianças menores de 2 anos com doenças pulmonares crônicas, como asma não controlada, fibrose cística, cardiopatia, diabetes mellitus, insuficiência renal e imunossupressão, eles parecem ter maiores chances de desenvolver quadro grave pelo novo coronavírus e, consequentemente, complicações clínicas que possam levá-los a essa síndrome respiratória aguda grave, segundo algumas publicações. Além disso, também é associado, né, ao menor tempo de atividades ao ar livre e menor exposição ao sol, com, consequentemente, essa diminuição da produção da vitamina D, que é uma vitamina que vai ajudar nessa modulação do sistema imunológico. Então, a associação desses dois fatores, né, pode levar a criança a casos um pouco mais graves se elas forem acometidas pelo vírus. E a Fiocruz, né, ela recentemente, no dia 10 de 5 de 2021, ela divulgou, né, um assunto que fala que a Covid-19
adultos são fontes de infecção mais comum que em crianças. Então, eles identificaram um trabalho feito na Fiocruz, da Universidade da Califórnia e da London School, indica que as crianças elas mais frequentemente são infectadas por adultos do que atuam como transmissores. Porque lá no início, quando descobriram o vírus, eles entendiam que as crianças elas eram assintomáticas e podiam estar transmitindo mais para os pais. E aí, dentro desse estudo, eles entenderam que as crianças não eram tão não atuavam tanto como transmissores, né? E sim os adultos. E aqui o estudo, né, que foi realizado, esse estudo ele envolveu 667 participantes em 259 domicílios no período de maio a setembro de 2020 e destes 323 eram crianças de 0 a 13 anos, 54 adolescentes de 14 a 19 anos e 290 adultos. E os testes de 45 crianças, ou seja, 13,9%, deram positivo para o vírus. E o estudo ele mostrou que, ainda que a infecção tivesse sido mais frequente em crianças com menos de 1 ano e na faixa de 11 a 13 anos, todas essas que tinham sido acometidas pelo vírus, todas haviam tido contato com um adulto ou adolescente com sinais recentes de Covid-19. Então, eles entenderam que os adultos eles podem ter sido os propagadores mais importantes, porque eles continuam trabalhando fora de casa, continuam expostos nos transportes ou locais de trabalho. E o que fazer no ponto de vista alimentar e dietético para crianças de risco e com Covid-19 em domicílio? Então, se para os adultos já é uma dificuldade, né, quando eles são acometidos pelo vírus de se alimentar, imagina para a criança, né, que já apresenta aí um momento onde elas estão conhecendo os alimentos, elas podem fazer uma recusa alimentar muito grande. Então, para que a gente possa evitar esses tipos de problemas, né, de deficiências, é preciso ter atenção e ter estratégias, né, para que a criança não fique em situação mais grave. Então, evitar deficiências de micronutrientes, excesso de calorias, né, ter atenção especial aos suplementos de ferro, vitamina D, aumentar a frequência das refeições e alterar a consistência das mesmas são medidas, né, simples e eficazes que podem facilitar essa ingestão alimentar. Preferir alimentos mais calóricos e proteicos, como leite, ovos, queijos, carnes, leguminosas e oleaginosas. Oferecer mais frutas, verduras e hortaliças, como, por exemplo, laranja, tangerina, limão, acerola, morango, mamão, tomate, brócolis, couve-flor e batata doce. Aumentar a densidade nutricional, utilizando também temperos, uso de alimentos mais crocantes, com a apresentação mais adequada, né, justamente por conta dessa recusa alimentar. Então, tentar estratégias que possam fazer com que essa criança consiga consumir os alimentos, né, de forma adequada, identificar, né, quais são os gostos da criança, tentar brincar um pouco com essa apresentação. E em casos de emagrecimento e redução importante do apetite, a recomendação é que podem ser usados suplementos alimentares de 1,0 a 1,5 calorias por ml para aumentar essa oferta nutricional. E aqui um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele fala um pouquinho sobre a atenção aos aspectos nutrológicos da criança com Covid em acompanhamento ambulatorial e domiciliar. Então, o Departamento Científico da Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele se posicionou acerca dessa atenção à nutrição das crianças saudáveis em tempos de Covid-19. E também ele apresenta considerações acerca da nutrição das crianças de risco para a Covid-19 e, sobretudo, daquelas acometidas pela própria enfermidade que se encontram em acompanhamento ambulatorial ou domiciliar ou em segmento após a alta hospitalar. Então, é um documento muito interessante que eu aconselho vocês a lerem também,
porque ele traz considerações, muitas orientações em relação a diversos casos, né, tipos de enfermidade, como que você pode seguir com essa orientação em acompanhamento ambulatorial, domiciliar, e ele é bem completinho. E a conclusão da nossa aula de hoje foi que a Covid-19 ela acomete gestantes na mesma intensidade e frequência que não gestantes. Não há evidências científicas sobre transmissão do vírus através do leite materno. Que a amamentação ela deve ser mantida desde que haja orientações acerca da higienização e cuidados do distanciamento. E é importante ter atenção à alimentação e cuidados da higienização nas crianças, principalmente em crianças que apresentem fatores de risco. E aqui uma recomendação, né, sobre a vacinação, muito importante, em gestantes apenas com a Pfizer ou a Coronavac. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês.